Dia que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja você sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 21, versículo 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, serei presos e perseguidos, serei entregues às sinagogas e postos na prisão. Serei levados diante dos reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus, observar o que o Cristo quer nos mostrar no dia de hoje. Nós vemos que o Cristo continua com o discurso escatológico, falando aos discípulos sobre o futuro, o que poderia acontecer com cada um deles. É a continuação do Evangelho de ontem, quando Jesus trata daquelas pessoas para tomar cuidado, para não sermos enganadas. Quando as pessoas, os falsos profetas virão dizer que são o Cristo. Cuidado para não serem enganados. O Cristo fala de todas as tormentas, de guerras, de dor, de sofrimento, de tudo que vai acontecer. Mas antes que tudo isso aconteça, os discípulos serão presos, serão perseguidos, serão entregues nas sinagogas e são postos nas prisões. Serão levados a reis e governadores. O Cristo já fala para seus discípulos tudo o que irá acontecer com eles. E Jesus fala que essa é a ocasião que será testemunhado a fé dos seus discípulos. E verdadeiramente foi isso que aconteceu. Mas Jesus fala o que acontece e lhes dá o conforto, que era para eles não se preocuparem, para eles não planejarem com sua defesa, pois o Cristo irá colocar palavras tão acertadas que nenhum inimigo irá resistir àqueles argumentos, àquela defesa. Mas aqueles argumentos, aquela defesa, não é dos próprios discípulos. É o próprio Cristo que capacita, é o próprio Cristo que irá colocar as palavras para que eles se defendam. E pior, Jesus nos mostra o que acontece com quem vive as coisas do Evangelho. O que é que acontece? Será entregue por pais, irmãos, parentes e amigos. Muitos serão mortos por causa do nome de Jesus. Mas a grande alegria, o grande consolo e o grande conforto que o Cristo nos dá, que nem um fio da cabeça será perdido. E é permanecendo firmes na fé que ganharão a vida eterna. Meus irmãos, é assim que acontece por todas as pessoas que vivem o Evangelho, vivem a palavra de Deus. As pessoas que vivem o mundo rejeitam, não querem, se afastam. Quando você fala sobre a luz do Evangelho, você se torna radical. Você não pode viver as coisas de Deus. Mas sejais firmes, permaneceis firmes, porque é o próprio Cristo que nos coloca as palavras na boca, para que nós possamos nos defender de todas as calúnias que as pessoas do mundo proferem por cada um de nós.
As pessoas querem um Cristo self-service. Daquilo que me agrada eu quero, isso não me agrada eu deixo de lado. Não é isso. O Cristo fala verdadeiramente que nós devemos viver sobre a luz do Evangelho, sobre a luz da sua palavra. E por isso seremos perseguidos. Por isso quem vive sobre a luz do Evangelho será perseguido. Acontece isso nos dias de hoje. Mas a promessa de Cristo é aí que nós testemunharemos a verdadeira fé. É permanecendo firme à luz do Evangelho. Doa a quem doer. Não desanime, não fraqueje querendo agradar o mundo. É a Cristo que nós devemos agradar, porque a promessa de Cristo é: permanecendo firmes, querei ganhar a vida. E que vida que nós ganharemos? A vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.